As dores articulares atingem principalmente os joelhos, os cotovelos e os tornozelos, mas afetam ainda os ombros, os quadris, os punhos, os pés, as mãos e a coluna, e acabam provocando limitação nos movimentos. São as famosas dores nas juntas. Muita gente atribui o problema à idade, mas em boa parte dos casos, a dor é causada por uma doença reumatológica, que pode afetar não só os idosos, mas até mesmo crianças e atletas. Dores articulares. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a reumatologista Solange Barilo, ela que é professora da FMPFase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. A gente normalmente fala em reumatismo, como se fosse uma coisa só, né? Certo. Mas são mais de 200 doenças, né? Certo. Uhum. O reumatismo é um mundo, certo? Existem vários tipos de reumatismo, realmente incide em crianças, adolescentes, meia-idade, idosos, e as causas são muitas, né? Existe uma incidência maior de acordo com a idade, mas são várias as causas, né? Existem doenças, outras que cursam com reumatismo também, então a gente tem que investigar, né, de acordo com os sinais e os sintomas que o paciente apresenta, que a gente descobrir qual deles que é o reumatismo. Uhum. Só de artrite são vários tipos, né? Olha só, Fátima, artrite é um termo genérico. Quando eu falo artrite, eu quero dizer que existe uma articulação inflamada. Então, a artrite, a gente fala que é um sintoma, tá? Que pode ocorrer em várias doenças. Tem várias doenças que cursam com artrite. E aí que eu falei, a gente tem que pegar e juntar os outros sintomas, os outros sinais para a gente acabar chegando no diagnóstico. Das mais conhecidas estão nesse grupo aí também a artrose, na verdade que tem esse outro nome que é osteoartrite, né? Osteoartrite, exato. Hoje em dia o termo atual, vamos assim dizer, é osteoartrite. Antigamente a gente chamava osteoartrose, que é a antiga artrose, né? Que é a doença degenerativa do idoso. Mas o nome é osteoartrite atualmente. E também estão aí a fibromialgia, a artrite reumatoide, né? Sim, olha só, então se a gente for pegar e mais ou menos enumerar os grupos, né, dos reumatismos, a gente tem as doenças autoimunes, que é um grande grupo, né? Nas doenças autoimunes a gente tem artrite reumatoide, que delas é a mais incidente, vem o lúpus eritematoso sistêmico, vem a esclerose sistêmica, tem a polimialgia, tem a espondiloartrite, tá? Que afeta a coluna, né? Que afeta a coluna, que pode ser a espondilite anquilosante, a síndrome de Reiter, a artrite reativa, que a gente tem hoje muito relacionada com a chikungunya. Então, isso daí é só o grupo das doenças autoimunes, e eu não falei todos. Aí depois tem as doenças pelo depósito de cristais, que vem a gota, a pseudogota, né, onde eu tenho substâncias, né, que formam cristais, se depositam nas articulações e desencadeiam o processo inflamatório. Aí vem as degenerativas, né, que costumam acontecer mais no idoso, ou se não naquelas articulações que sofrem um impacto maior. Que é o caso dos atletas. Que é o caso dos atletas. Pela repetição daquele esforço. Então, e a osteoartrite, sim, ela costuma comprometer mais as articulações que sofrem mais impacto, que sofrem mais peso, né? Então é comum nos joelhos, nas articulações coxofemorais, na coluna lombar também é bastante incidente. E, por exemplo, se eu tenho um membro mais curto que o outro, aquele membro onde eu apoio mais, onde eu faço mais força, vai ser mais precoce a osteoartrite. Tem as artrites, por exemplo, doenças assim muito comuns, o diabetes. Diabetes pode levar à junta de Charcot, que é um tipo de reumatismo também, né, pela perda da sensibilidade. As artrites reativas, que são as relacionadas com doenças infecciosas, né? Por exemplo, tem as artrites virais, né? A gente pode ter chikungunya, que dá bastante dor articular e pode causar artrite mesmo. O quadro pode ficar crônico, né? Pode cronificar. A gente tem a rubéola, pode levar um quadro.
Por exemplo, existe uma doença que está relacionada com infecção, que é mais comum em crianças e adolescentes, que é a febre reumática, tá? Que é uma doença com maior incidência em países em desenvolvimento, né? Que está relacionado à precariedade no tratamento de saúde. Porque ocorre geralmente depois de uma infecção de garganta, né? Exato. A febre reumática, ela está relacionada com a amidalite de repetição, né? Causado por uma bactéria específica, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, tá certo? Então, ela dá um quadro assim que pode comprometer as articulações, causando um reumatismo que a gente fala, é uma artrite migratória, certo? Então é comum a criança, ela tem um quadro de amidalite, a criança ou adolescente, né? Tem um quadro de amidalite, depois de uma semana, 20 dias, começa com um quadro de artrite. E quando eu falo artrite, eu quero dizer, tem dor, tem vermelhidão, calor, e edema, né? Tem bastante limitação numa grande articulação dos membros inferiores. Aí fica alguns dias, muda para outra, melhora, migra, né? vai migrando, fica alguns dias, vai para outra articulação e pode comprometer também membros superiores, embora seja mais raro, né? Mais em membros inferiores. Junto com esse quadro, eu posso ter um comprometimento cardíaco, que é o mais grave, né, da febre reumática, certo? Levando algumas vezes, né, numa fase inicial, que eu tenho quadro agudo do comprometimento cardíaco, que a gente chama de cardite reumática, eu posso ter arritmias, pode levar a insuficiência cardíaca, né, o coração ele fica enfraquecido por causa do processo inflamatório, ele não consegue exercer suas funções. E tardiamente, 10 anos, 20 anos depois desse quadro agudo, eu posso ter a lesão das válvulas, ou seja, durante esse processo, né, de inflamatório nas válvulas, durante anos, aos pouquinhos a válvula vai sendo lesada. E quando chega, por exemplo, com 20 e poucos anos de idade, o paciente já tem um comprometimento nas válvulas cardíacas, que são componentes do coração, né, que pode levar a distúrbios graves, né? Tudo isso começando com uma infecção de garganta que não foi cuidada adequadamente. Exato. Então, daí a importância do diagnóstico da amidalite bacteriana e o tratamento precoce. Por isso que é importante, uma vez feito o diagnóstico, né, tem que ser tratado com antibiótico, fazer os dias certos de tratamento, e uma vez que foi diagnosticado febre reumática, ou pelos comprometimentos articulares ou cardíacos, vai ter que sim usar o bezetacil, né, que a gente fala, que é a penicilina benzatina, por um período grande, para evitar a recorrência dessas infecções, que cada amidalite que a pessoa, né, que é criança ou adolescente vai ter, ela vai pegar e vai agravar o quadro. Vai agravar ainda mais esse quadro. Então não pode considerar uma infecção de garganta como uma coisa bobinha. Não, pelo contrário. Tem que sempre procurar ajuda médica, tomar o medicamento direitinho. Existem infecções de garganta também. A viral, geralmente não precisa de antibiótico. Agora, a bacteriana, que é fácil, o diagnóstico é fácil, eu não preciso nem de exame complementar, só o exame do médico consegue ver e diagnosticar, certo? E tratar, né? Tem que ser tratada. A amidalite bacteriana tem que ser tratada para evitar essas complicações. Embora não seja assim tão frequente, mas ocorre e a complicação é séria, né? E grave. Já que a gente está falando aí de forma ampla de todas as doenças reumáticas, também tem a doença causada pela psoríase, né? Sim, existe a artrite psoriásica, que já é um outro grupo, né? Já é uma doença autoimune, a psoríase é uma doença autoimune. E é interessante, Fátima, que acontece o seguinte, às vezes o quadro articular ocorre antes do quadro manifestação cutâneo. Na pele, né? Exato, da manifestação cutânea. Mas tem algumas características peculiares que faz a gente pensar em artrite psoriásica, que costuma ser também as médias e grandes articulações dos membros inferiores, atinge também a coluna é mais a coluna lombar, que é comprometida, e com o passar do tempo, né, pode começar a ter o surgimento das lesões cutâneas. Às vezes as lesões cutâneas nem são tão exuberantes, mas já tem artrite psoriásica. Então, a gente tem que ficar atento a isso,
Quer dizer, o paciente que tem psoríase deve investigar as articulações, né? Não, ele vai ter o sintoma, porque assim, a incidência da artrite psoriásica é pequena nas pessoas com psoríase, tá? Menos de 5% das pessoas com psoríase vão ter artrite psoriásica. Mas se a pessoa tem a psoríase e começa com uma dor articular, tem que se pensar assim em artrite psoriásica. Agora, doutora Solange, a gente fica falando aí de articulações, né? Mas essas doenças, elas também podem afetar outras partes do corpo, podem afetar músculos, tendões e até órgãos, como você já falou aí, do coração, né? Como os rins também, né? Por exemplo, nas doenças autoimunes, que são aquelas que cursam com comprometimento sistêmico. Quando eu digo sistêmico, ou seja, vários órgãos podem ser comprometidos. O organismo como um todo, né? O organismo como um todo. E aí, dentre as doenças autoimunes, tem aquelas que comprometem um ou outro órgão com mais frequência. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, né? O lúpus eritematoso, ele dá muito comprometimento renal, que é um comprometimento, pode ser sério, tá? Pode comprometer o sistema nervoso central, pode comprometer o coração, pulmão, tá? Ou seja, então, se a pessoa tem o diagnóstico de lúpus, o médico fica atento, né? E as pessoas começam a ter manifestações do comprometimento desses outros órgãos, né? Mas vale a pena lembrar que o lúpus, embora seja uma doença, né, que pode ser mais grave, hoje em dia existe, assim, uma gama de tratamento. A maioria das pessoas conseguem controlar. Precisa, sim, de uma disciplina no tratamento, certo, Fátima? Porque uma das coisas do insucesso no tratamento é quando não se tem disciplina. Então é importante, a pessoa tem que ter disciplina, tomar os medicamentos à hora certa, ficar atento a qualquer sintoma. O médico já vai avisar, olha, se aparecer isso, você já procura. E a sobrevida também nos países desenvolvidos da pessoa com lúpus é igual da população em geral. Ou seja, então, é uma doença controlável. É uma questão de adesão ao tratamento. Adesão, né? São raros aqueles casos onde é mais grave a doença que não se consegue controlar. A grande maioria das vezes é controlado, tá? Tem que sempre estar atento para tratar precocemente e diagnosticar precocemente esse quadro. Qual é a prevalência dessas doenças na população? Do reumatismo, de uma maneira geral? Sim. Olha, em torno mais ou menos de 6% da população tem algum tipo de reumatismo, tá? Então, se a gente for pensar no Brasil, 12 milhões, né, de pessoas têm algum tipo de reumatismo. Já a incidência das doenças autoimunes é menor. Tá certo? Então, aí varia, a mais incidente delas todas é a artrite reumatoide. Certo? Em torno de 10% da população tem. Já o lúpus, a esclerodermia e outros tipos, a incidência é bem menor, né, de uma maneira geral. Ok. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre dores articulares. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre dores articulares. Nossa convidada é a reumatologista Solange Barilo, ela que é professora da FMP Fase. Doutora Solange, vamos falar então dos sintomas? Certo. Dor articular nunca deve ser desprezada, né? Olha, Fátima, depende, certo? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa sedentária, faço uma atividade física em excesso, resolvo fazer uma caminhada e tal, é claro que eu vou ter dor articular. Mas aí tem uma causa Exato. evidente, tem né? uma causa evidente. Agora, se essa dor começa a ser recorrente, ou se não, se ela vem acompanhado de inchaço, de vermelhidão, aí não, aí tem alguma coisa fora do normal. Aí sim, aí tem que ser procurado, né, um auxílio médico para diagnosticar e, se for o caso, tratar rapidinho antes que o processo vá aumentando. Sempre dá inchaço e vermelhidão ou não? Alguns casos não. Alguns casos não. Às vezes, vermelhidão às vezes é mais difícil, né, de reconhecer. Inchaço quando está inchado fica mais fácil ver, né?
Mas às vezes é só dor articular e o inchaço é muito pequeno, né? E acaba quase não dá para não perceber. é perceptível, né? Mas e aí já pode ter um processo inflamatório, sim. Então, às vezes não é tão exuberante não esse inchaço, essa vermelhidão. E como é que é essa dor? Aí vou eu mais uma vez falar, depende do tipo de reumatismo. Como são muitos os reumatismos, né? Cada um tem uma característica. Por exemplo, a dor da osteoartrite, que é a degenerativa, que acomete mais idosos. Que antigamente chamava de artrose. A famosa artrose. A dor costuma ser no início do movimento. Ou seja, então é muito comum. A pessoa acorda pela manhã cheia de dor, né? O vovô fala, tô cheio de dor. Aí dói o joelho, dói a coluna. Aí, rapidinho, quando ele acorda, começa a dar os primeiros movimentos, melhora e ele vai ficar bem o dia inteiro. Exceto naqueles casos mais graves, que a osteoartrite, ela pode ter muita inflamação, tá? Que aí sim vai estar inchado, vermelho, que a dor vai ser contínua, piora com os movimentos, né? E então depende também, além do tipo de reumatismo, do quanto de comprometimento tem esse reumatismo. Você falou aí que acorda cheio de dor. Por quê? Olha, durante o repouso, diminui um pouco a circulação e as substâncias, né, que causam a dor acabam se acumulando e estimulando mais os receptores de dor, vamos assim dizer. E aí, conforme ele vai se movimentando, isso vai... melhora a circulação e isso daí vai desaparecendo, né? São vários os motivos, viu, Fátima? E ainda não está bem esclarecido, não, por que essa melhora ou não. Por exemplo, tem um tipo de artrite que é artrite reumatoide. E a artrite reumatoide, caracteristicamente, ela dói pela manhã, quando acorda. Só que é uma dor importante. A gente até brinca com os alunos e fala que a artrite reumatoide, ela dói mais de 1 hora. Então, não é aquela dorzinha que, vou fazer meu café da manhã. Acordar, mas não é só aquele breve momento. Não. Vai, às vezes, até metade da manhã, até depois do almoço, dependendo também da intensidade da artrite. Então, o que a gente chama de rigidez matinal. Existe essa rigidez mais que 1 hora. E existe vermelhidão, existe inchaço. E na artrite reumatoide, o comprometimento articular costuma ser nas pequenas articulações das mãos, tá? No pulso também dá o comprometimento e ela vai acumulando. Começa aqui, aí vai para o outro lado e fica tudo, sabe? E durante o progredir da doença, às vezes eu tenho todas as articulações comprometidas e causa muita limitação. E é uma doença também que é diagnosticado precocemente, tratado precocemente, dá para controlar bem. É uma doença crônica, é um reumatismo crônico, né? Mas tomando os medicamentos, a gente volta, a disciplina no tratamento ajuda muito, certo? Então, às vezes, as pessoas vão procurar, né, no Google, imagens de artrite reumatoide e tem aquelas deformidades importantes. Hoje em dia não justifica mais essas deformidades, só naquela artrite não tratada. Porque com um diagnóstico precoce e um tratamento, a gente consegue controlar. Quer dizer, quando essa dor surge, é uma dor que não tem uma causa evidente e fica se repetindo, é bom procurar um especialista, né? Até porque o tratamento sendo iniciado precocemente evita que outras articulações sejam lesadas, né? Com certeza. Só mais um dado importante, a artrite reumatoide, né, que é uma doença autoimune, ela ela é mais grave e tem as causas, multifatorial, ou seja, existem vários fatores hereditários, né, geneticamente determinados, e os fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, o tabagismo é uma das causas. Então, mais uma coisa que não se pode fumar é que o cigarro, naquela pessoa que tem aquela predisposição genética, se ela fumar, ela vai ter artrite e uma artrite mais grave, tá? Então, é mais um outro fator aí. Ossos que estalam muito o tempo todo. Isso é um sintoma? Não, isso não é um sintoma. Isso daí de estalar os ossos, né, as articulações,
Geralmente é um tendão que está resvalando numa proeminência óssea. Isso não é doença, isso daí é normal, é comum, tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. Não precisa se fazer um tratamento, não. Agora, né? tem a crepitação, né? Isso, aí já é outra coisa, aí está relacionada também com a osteoartrite, né? A crepitação é um sinal médico que a gente fala, que é a sensação de areia dentro da articulação, certo? Então, quando a pessoa faz o movimento, dá aquela sensação, como se tivesse pequenos grãozinhos de areia dentro da articulação. Isso daí já está relacionado, sim, com a osteoartrite. É um sinal importante já de uma doença já mais avançada. Como é que é feito o diagnóstico? Quais são os exames mais utilizados? Se a causa é degenerativa, eu posso fazer exames de imagem, né? Então, um raio-x simples já vai mostrar se tem alguma degeneração importante. Às vezes, quando numa fase muito inicial, eu posso usar exames mais sofisticados, como uma tomografia ou uma ressonância magnética, mas depende muito de qual articulação é comprometida, do exame físico que eu estou vendo, tá? Existem situações de osteoartrite que eu nem preciso pedir um exame complementar, já é bem evidente, as manifestações já são evidentes só de olhar, né, que a gente fala só de olhar, você já faz o diagnóstico. Então depende de cada caso, viu, Fátima? Por exemplo, já nas doenças autoimunes eu vou precisar de exame de sangue, né? Então, se o médico suspeitar que existe uma doença autoimune, porque existem marcadores para as doenças autoimunes, né? Embora não necessariamente eu preciso de um marcador presente, mas com a progressão da doença eles vão positivando e às vezes eu tenho a presença, né, no exame de sangue. Na gota, né, que é a doença pelo depósito de cristais de ácido úrico, eu vou ter um ácido úrico elevado, embora no quadro agudo de gota, às vezes o ácido úrico pode estar até normal, mas antes estava elevado, né? Então, em algum momento o paciente vai ter um ácido úrico elevado. Então, depende, né? Se tem uma história do chikungunya, né? Foi para uma área que está tendo muita... tem uma epidemia por chikungunya, a pessoa aparece com um quadro clássico, aí vai fazendo sangue, vai dar também, né? Então depende muito, né? Depende da amidalite de repetição também, eu nem preciso fazer o exame complementar mais importante, é só pelo sinal clínico e a história, e às vezes eu faço um exame de sangue que já mostra que teve o contato com a bactéria, né, com Streptococcus, então já é o suficiente. Então, vai depender de cada caso. E tem casos que eu não preciso nem fazer um exame complementar, viu, Fátima? É tão evidente que já faço o diagnóstico e já trato, né? E muitas vezes um simples raio-x já dá conta. Já dá conta, já dá conta. Essas doenças não têm cura, né? A maioria dos reumatismos não, mas aí também depende. Por exemplo, na artrite reativa da chikungunya, que é um tipo de artrite reativa, ela pode se cronificar ou não. Tem casos que cronificam, agora tem aqueles que vai se solucionar com um tratamento, né, e o paciente vai ter uma vida normal o resto da vida sem reumatismo nenhum, embora alguns cronificam, tá certo? Como é que a gente sabe que cronificou? Porque ela leva um longo tempo, né? Olha só, isso daí é uma coisa que atualmente existem evidências, aquele paciente que não regride totalmente os sintomas em 6 meses, em 1 ano, e cada caso é um caso, viu? Tem pacientes que vão até 1 ano e pouco com sintomas ainda e depois ficam assintomáticos. Tem aqueles que não, que apesar do tratamento vão ter alguns sintomas, se parar de tomar a medicação volta os sintomas. Agora, por exemplo, eu acho que as doenças autoimunes, essas daí são doenças crônicas que precisam de tratamento sempre. Às vezes uma dose menor de medicamento depende muito da atividade da doença. Que a gente fala, são doenças que cursam com períodos de atividade, períodos de remissão. Atividade e remissão. E quando está em remissão, geralmente eu faço o controle com uma dose mínima de medicamento, que é a dose que o paciente tem uma vida normal e evita que entre em atividade a doença, tá? Daí nas doenças autoimunes, né? Agora, por exemplo, a osteoartrite, eu já tive a degeneração articular.
aí não tem um tratamento. Eu vou pegar e fazer sintomáticos, né? Ou seja, vou melhorar a inflamação, vou melhorar a dor do paciente. Aí, no caso, a fisioterapia é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que fortalecer a musculatura periarticular, que é quem sustenta a articulação. Por isso que a gente insiste bastante que tem que ser feito trabalho muscular, para proteger essa articulação desse desgaste, né, da cartilagem, que é o processo, né, que desenvolve a osteoartrite, tá? Vamos até explicar como é que é esse desenvolvimento da doença, como é que ela se manifesta no organismo? Tá. O que ela ataca primeiro, o que vai sendo comprometido? Então, a osteoartrite é o seguinte, começa tudo com uma lesão na cartilagem. A cartilagem, ela vai se desidratando, vai se fissurando. Aí, ela que tinha que suportar um peso tal, ela já não suporta e acaba comprometendo o osso justa, que está bem em cima da cartilagem. Esse osso começa também a responder, a se proliferar, né? Que faz até os osteófitos, que são os bicos de papagaio. Que é muito comum, tem bico de papagaio na coluna, mas não na coluna, dá na coluna, mas pode dar em outras articulações também, que são os osteófitos, que é uma resposta do osso a uma agressão. Essa lesão crônica, tá certo? Então, e tem formas da gente evitar. Então, a gente não pode deixar, não vai dar para tratar quando tiver estabelecidas, mas a gente trata precocemente. Às vezes eu brinco e falo, olha, a gente trata a osteoartrite na infância como? Com atividade física, né? Você tendo uma boa musculatura, né? Que isso daí começa desde cedo e vai até a idade adulta, fortalecendo a musculatura. E você vai também, além da musculatura, você tem o impacto articular, ou seja, obesidade. Então, prevenindo a obesidade, você vai ter menos dano articular e vai, de uma certa forma, protelar esse desgaste, porque com o envelhecimento, a gente tem o desgaste natural da articulação e a gente está observando muito agora as pessoas com osteoartrite. Por quê? Porque a população está envelhecendo muito, né? Então, hoje em dia, você vê pessoas, né, com 80, 90 anos com comprometimento articular importante e o resto não. Por quê? Porque não houve, né, essa prevenção. Essa prevenção que tem que começar desde a infância. Então, uma vida saudável, com muita atividade física, com fortalecimento muscular, com o peso ideal, isso daí retarda muito o aparecimento da osteoartrite. Você falou da musculatura, né? A musculação é boa para isso, né? A musculação ajuda. E a gente tem que lembrar o seguinte também, com o envelhecimento, a gente acaba perdendo também massa muscular. É a sarcopenia que a gente fala, né? Ou seja, então, o envelhecimento a gente perde massa óssea e perde massa muscular também. Agora, se você trabalha essa musculatura como? Fazendo atividade física mesmo, certo? Ou em casa ou numa academia, você trabalhando essa musculatura, você vai evitar essa diminuição da massa muscular e você mantendo uma boa massa muscular, você vai estar protegendo a sua articulação. Ou seja, então, tudo trabalha em conjunto, né, Fátima? Então não existe só o osso, só o tendão, só o músculo. Todo mundo junto. É todo mundo junto e a gente tem que trabalhar isso tudo para ter uma qualidade de vida. Né? O segredo é fortalecer, então, a equipe aqui em volta da articulação. Exato, evitar muito trauma, evitar obesidade, né? Isso daí ajuda bastante. Você está falando que é importante o exercício, inclusive para quem já está com a doença manifestada, né? Sim, sim. Que é justamente o que o paciente não faz, porque ele dói e aí ele foge da atividade, né? Exato, E aí, como é que a gente faz? Daí o médico vai dar o jeito, que é o quê? Se você está com muita dor, você não vai fazer atividade e tem situações que é contraindicado mesmo. Se está muito inflamado, você não pode mexer muito naquela articulação. Desinflama, melhora a dor e quando tiver assintomático, aí de uma maneira assim muito progressiva, com um especialista, que costumam ser os fisioterapeutas, né? Vai pegar e trabalhar aquela região, aquela musculatura para evitar que o processo, né, se agrave. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase.
Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre dores articulares. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre dores articulares. Nossa convidada é a reumatologista Solange Barilo, ela que é professora da FMP Fase. Doutora Solange, em que casos é preciso recorrer à cirurgia? Olha, os casos de cirurgia são aqueles geralmente onde a articulação já está tão lesada, que não tem mais como reabilitar e está causando muito sintoma, muita dor, muita restrição ao movimento. Aí sim, aí eu tenho que pegar e fazer a cirurgia, colocar uma prótese articular com bons resultados, viu? Bons resultados. Então, tem as indicações precisas, né, que vale fazer. Vamos falar das doenças reumatológicas na adolescência. Tem um quadro típico, né, diferenciado inclusive para meninas e meninos, não é isso? Certo. Existe a artrite reumatoide juvenil, ou artrite juvenil, né, que costuma ser diferente, geralmente até em torno de 16, 17 anos de idade, e compromete mais as grandes articulações também dos membros inferiores, tá certo? E o diagnóstico, às vezes, é um pouco demorado, porque é uma fase, né, da vida que, às vezes, o adolescente faz muita atividade física e, às vezes, existe a artrite traumática também, né, que é quando eu tenho um trauma articular, mas acaba chegando o diagnóstico. A artrite juvenil pode ter comprometimento sistêmico também, né, todo o organismo, levando a quadros de anemia, de comprometimento pulmonar. Muitas vezes também nessa fase em que o adolescente sofre aquele estirão, as pessoas acham que as dores são também do crescimento, né? Dor de crescimento, é uma boa pergunta, Fátima. Porque a dor do crescimento assim, existe várias questões relacionadas, né? Não existe uma causa muito evidente. Então, pode estar relacionado com um comprometimento mais muscular, pode ser também que são crianças mais agitadas e que elas têm a dor só durante a noite, durante o dia não tem, aí se questiona, será que essa dor realmente existe? Mas se a criança está sentindo, né? E são dores que, assim, não deixam sequela nenhuma, melhora completamente depois quando a criança, né, com o passar do tempo mesmo. Passa do tempo, se torna adulto. E o que se recomenda é atividade física, que melhora muito. Então, provavelmente tem algum comprometimento muscular, mas não é bem definido o que causa, não. E as mães não precisam ficar tão preocupadas quando for feito esse diagnóstico, né? Eu acho que se a criança está com dor, tem que saber o que é. Mas desde que foi feito o diagnóstico de dor do crescimento, é fazer atividade física, relaxamento, que vai desaparecer. Agora, essa artrite juvenil, ela nas meninas tem um tipo de comprometimento mais ligado a essa mudança hormonal, né? E nos meninos geralmente pega a coluna, né? É que são coisas diferentes, viu, Fátima? Nos meninos é a espondiloartrite, que pode ser espondilite anquilosante, pode ser a artrite psoriática, é um tipo de espondiloartrite. Existe uma artrite indiferenciada, que é um tipo que compromete mais coluna e compromete também as articulações sacroiliacas, tá? Que é bem no quadril mesmo, né? No final da coluna, dá muita inflamação e dor nas sacroiliacas e dá o comprometimento da coluna lombar e ascende, pode dar pela coluna dorsal e também comprometer até pescoço numa fase mais tardia. E a artrite reumatoide juvenil, que é mais em meninas, que é essa que eu falei, que é mais que a gente fala oligoarticular, são poucas articulações comprometidas. Tá? Essa artrite juvenil, ela tem cura? Olha, tem casos que, assim, o paciente, ele tem alguns episódios de atividade da doença, depois entra em remissão e nunca mais aparece. E existe um questionamento. Provavelmente são doenças diferentes com uma manifestação muito semelhante, que às vezes a gente tem isso, né? Tem coisas, a etiologia, né? A causa é bem diferente,
mas a manifestação é a mesma. Então, provavelmente era um outro tipo de reumatismo. Era uma artrite reumatoide juvenil, mas na verdade não era uma juvenil, era uma artrite reativa que desapareceu, porque as artrites autoimunes costumam ser crônicas. Aquilo que eu falei, a doença autoimune é mais crônica. Uhum. E a bursite? Bom, a bursite aí já é outra coisa. A bursite a gente chama, é um tipo de reumatismo extra-articular, ou seja, é na cápsula, né, na bursa que está comprometida, a mesma coisa dos tendões. E existe também, que é a tendinite, né? Uhum. E a bursite, a inflamação, ela pode ocorrer por vários motivos, pode ser por excesso de uso, que às vezes, né, acaba comprometendo, inflamando. Quando você faz uma atividade de uma maneira errada, você pode lesar o tendão. Movimento repetitivo. Movimento repetitivo é outra causa. Tenistas, por exemplo, tem muito, né? Cotovelo. Exato. Pelo movimento repetido, né? Acaba lesando aquela região onde o tendão está se inserindo no osso. E aí depende, tem pessoas que têm uma condição física que propiciam também isso, né? Tem gente que joga tênis a vida inteira, não tem, e outros vão ter, provavelmente por uma articulação mais protegida por musculatura, e tem vários fatores. Nesses casos dessas pessoas que tiveram o diagnóstico de bursite, tendinite, qual o melhor procedimento para evitar ter crises assim tão repetidas? Fátima, primeiro é você você tirar a causa desencadeante, né? O movimento repetitivo. O movimento repetitivo, ou se não adequar para que não sobrecarregue aquela articulação, né? Porque às vezes você está fazendo de uma forma errada. É muito comum às vezes no digitador, mas ele está de uma forma totalmente errada. Então, quando ele adequa a posição, ele não sobrecarrega mais aquela articulação e não vai ter mais problema. E vem aqui mais uma vez falar, proteger, fortificar a musculatura periarticular, que ajuda esse quadro. Agora, muitas pessoas têm dúvida sobre qual especialista procurar, certo. O ortopedista ou o reumatologista em caso de dor articular. Então, aí depende também, porque às vezes meio... se confundem as duas especialidades, sendo que o ortopedista é mais caso de trauma, de fratura, de luxação, então tem uma história. Agora, aquele quadro mais crônico, recorrente, com muita inflamação, costuma ser do reumatologista. E muitas vezes o que acontece? O paciente vai no ortopedista e ele fala, não, isso daí é do reumatologista, e o inverso, não, isso daí é do ortopedista. Então, depende muito do qual a causa, né? E se confundem mesmo, e a gente acaba não indicando o que é melhor para tratar aquele sintoma. Doutora Solange, a gente falou aí dos exercícios que são importantes, né, para prevenir, né, e até adiar um pouquinho, né, essas doenças reumatológicas. E qual o papel da vitamina D? Olha, a vitamina D, ela está relacionada com a osteoporose, que é a perda de cálcio no osso, tá? Então, ela ajuda a fixar o cálcio no osso. E a vitamina D, ela é ativada pelo sol. Então, por isso que a gente fala que em países, né, onde eu tenho pouca incidência de sol, é importante eu fazer uma reposição de vitamina D, certo? Geralmente, essa reposição é indicada naquelas pessoas que têm história familiar de osteoporose, naquelas pessoas mais idosas, naquelas pessoas que usam medicamentos que facilitam essa perda do cálcio, né, do osso, tipo corticoide. Então, tem suas indicações precisas o uso da vitamina D. Então, ela está relacionada mais com osteoporose, não com reumatismo em si articular, né? E a osteoporose, eu acho que vale a pena a gente lembrar, porque é uma doença bastante incidente e ela está relacionada com o envelhecimento da população. A partir de uma idade, né, principalmente as mulheres após a menopausa, existe essa perda fisiológica de osso, e no homem também. O homem também perde o cálcio. E essa perda de cálcio vai fazer com que esse osso ele fica mais friável, mais suscetível a fraturas. Às vezes fraturas de baixo impacto. É muito comum você ver o idoso, ele tropeça no tapete, cai, fratura um osso, fratura o colo de fêmur, que é uma região que perde bastante cálcio, que fratura, e a fratura de colo de fêmur no idoso
pode levar a complicações. Então, e é uma coisa evitável, tá? E também eu brinco, eu falo, isso daí a gente começa a evitar na adolescência, na criança. Então, a pessoa tem que chegar na idade adulta com uma boa massa óssea. E como? Bebendo leite, né? Ou leite assim, ou derivados, ou seja, Laticínios, né? Tem que ter uma ingesta de cálcio suficiente para uma poupança de cálcio para o envelhecimento. Perder depois e não ficar com osteoporose. E tem também as condições genéticas, tá? Que tem pessoas que têm uma incidência maior, muito comum em mulheres brancas, magras, as europeias, né? Costumam ter mais osteoporose e história familiar. Então, se você tem a avó com osteoporose, a mãe com osteoporose, toma muito cuidado que você vai ter osteoporose. E também dá para se tratar. Mesmo quando estabelecida a osteoporose, a gente consegue reverter um pouco. É claro, você não volta a massa óssea que você tinha, mas você consegue evitar que essa perda óssea se aumente, né? E uma outra coisa que ajuda é a atividade física de impacto. A atividade física de impacto faz com que o cálcio ele se fixe mais ao osso. Então a criança tem que fazer a atividade física, o adolescente tem que fazer a atividade física e a gente quando envelhece também, certo? Então atividade física a vida inteira, daí não tem jeito. Agora existem alguns mitos relacionados às doenças reumatológicas, certo, né? O principal deles é que as doenças pioram com o frio. Ah, certo. Na verdade, não pioram. O frio não piora, mas piora a sensação de dor. Provavelmente a gente fica mais encolhido, com a musculatura mais contraída, e aí a sensação de dor é maior sim no frio. Mas não a atividade da doença vai piorar com o frio, Se for fazer o exame lá, ela está igualzinha. Vai estar igualzinha. Não tem nada, não. Um outro mito está relacionado aí à gota, né? Certo. Que tem a ver com ácido úrico. De que os alimentos cítricos, né, ácidos, teriam mais ácido úrico. Não, isso daí está totalmente errado. O ácido úrico, ele é o produto final do metabolismo das proteínas. Então não tem nada a ver com alimento ácido. Agora, tem a ver sim com a quantidade de proteína. E o alimento, né, que tem mais proteína são as carnes, né? Então é comum essa história. A pessoa que tem alguma diminuição da liberação do ácido úrico, que é pela urina, quando ele faz um excesso alimentar, e aí sim aumenta muito o metabolismo, né, que é a produção do ácido úrico, e aí ele pode fazer com que esses cristalzinhos, né, se depositem na articulação e tenha a crise de gota, tá? Então as proteínas, de uma maneira geral, dentre essas as carnes vermelhas principalmente, miúdos de uma maneira geral, pele de frango também, certo? Os grãos, mas os grãos assim não tem, né, não aumenta tanto impacto, porque você teria que comer uma quantidade muito grande, 1 quilo de tomate, 1 quilo de feijão, então não é nesse nível, né? Mas as carnes, miúdos, frutos do mar, eu esqueci de falar, então as frutas cítricas estão liberadas? Estão liberadas à vontade, só faz bem. E aquela história de que o tomate também? Não, é a mesma coisa, tomate, se eu comer uma quantidade muito grande de tomate para aumentar meu ácido úrico. Então, no dia a dia a gente não usa isso. E o uso de cloreto de magnésio, que também ficou muito em voga nas redes sociais? Então, Fátima, não existe nenhum trabalho científico que confirme, né, que realmente existe uma mudança na evolução da doença com o cloreto de magnésio, certo? Pode ser um efeito placebo, né? Melhora o sintoma, mas não altera a evolução da doença, não. Isso não. E o uso de sulfato de glucosamina, que também está aí toda hora na internet? Exato. Não, aí a resposta já é diferente. A glucosamina com a condroitina, elas melhoram os sintomas da dor articular, né, da dor articular, mas não melhoram a evolução da doença e nem vai reverter o quadro. Então, eu usando esses medicamentos, né, a glucosamina com a condroitina, eu não vou reverter esse quadro de perda da cartilagem e nem vou fazer com que isso daí piore.
mas a dor melhora e existem vários motivos, são controversos por que melhora a dor. Talvez tenha até um pouquinho de efeito placebo e lembrar o seguinte, junto com a glicosamina e a condroitina, é importante o paciente mudar os seus hábitos, fazer atividade física, fortalecer a musculatura periarticular, diminuir de peso, se for o caso. Então, é um conjunto de atividades que ajudam a melhorar os sintomas. Porque, infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutora Solange. Nada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.